doloroso, aquele que causa dores. Porque segundo a sua mãe, ele causou dores ao nascer. E ela deu o nome dele de Jabes por isso. Nós vemos aqui que Jabes era da linhagem de Judá. Da linhagem de Judá havia uma promessa que nasceria o Messias. E toda mulher que estava grávida, diz a história, ela passava a mão na barriga durante o momento que estava lendo o Pentateuco, na esperança que seu filho nascesse especial, que fosse aquele filho que fosse o Salvador. Porém, diante daquelas mulheres, havia uma mulher que ela não se apegou a essa esperança, ela não se apegou a esse sonho, por causa de uma situação adversa, por causa de uma situação crítica na vida dela. Pode baixar um pouquinho o microfone. Essa mulher não pegou a essa esperança. E ela teve um filho e amaldiçoou o seu filho ao nascer. Vai chamar Jabes, porque me causou dores, porque foi doloroso para mim ter esse filho. Palavras de maldição lançadas sobre a vida de pessoas tem causado uma ferida profunda na vida do ser humano. E a pessoa começa a sentir que suas frustrações, suas angústias, suas incertezas, suas derrotas é o que é certo para ela. E elas passam a entender e a se convencer a si mesma que nasceu para dar errado, que tudo que faz dá errado. Eu não nasci para dar certo, tudo que eu tento não dá certo na minha vida. Porém, quando nós lemos sobre Jabes, que foi citado na Bíblia pelo menos só 2 vezes, e durante os 9 primeiros capítulos do livro de 1 Crônicas, a gente vê uma genealogia. São capítulos até meio difíceis, meio monótonos de ler. Mas o autor chega no capítulo 4, no versículo 9, ele para. E ele diz: ei, esse aqui merece uma atenção especial. Amém. Porque esse aqui foi o mais ilustre de seus irmãos. Qual é o segredo que fez o autor parar e destacar o nome que significa? Qual o segredo que fez esse autor parar ali e dizer: esse foi melhor? Ele tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para não conseguir, ele tinha tudo para ser uma pessoa rancorosa, ele tinha tudo para ser uma pessoa que só causava dores às pessoas. Mas sabe o que acontece? Jabes teve um segredo. E o segredo de Jabes era uma ambição que ele tinha. Sabe qual a ambição que Jabes tinha? Uma ambição santa. Ambição de ser abençoado por Deus. Jabes não conformou com a sua situação. Ele não conformou com a história. Ele não conformou com a circunstância. Ele tinha uma plena consciência que ele teria que ter sua vida transformada. Porque quem sabe quando ele ia crescendo, ele ia andando, alguém olhava, está indo doloroso, está indo aquele que é amaldiçoado pela sua própria mãe. Quantas vezes na escola você é amaldiçoado com palavras críticas, coisas que vêm para humilhar você. E aí você pensa: eu sou a pior da minha escola, eu sou o pior da minha sala, eu sou o pior dos meus amigos. Porque as palavras que lançam sobre mim são palavras de pessimismo, são palavras para mim perceber que eu nasci para dar errado. Mas Jabes clamou
é que ele fez uma simples oração ao Deus de Israel. Uma oração pequena, não tão destacada na Bíblia, mas uma oração que pode transformar a vida de um adolescente, que pode transformar a vida de um homem caído, que pode transformar a situação de uma família desintegrada, que pode transformar a situação de alguém que já pensou que nasceu tudo errado. Ele disse assim: Senhor, me abençoa. Ele poderia ter clamado ao Deus de Abraão, que é o Deus da promessa, mas ele clamou ao Deus de Israel, que é o Deus da transformação. E ele fez 4 orações que eu vou falar sobre ela nessa noite. A primeira oração que Jabes fez, ele disse: Senhor, me abençoa, mas me abençoa muitíssimo. Ele queria ser abençoado de maneira grandíssima por Deus. A bênção do Senhor é favor imerecido. Bênção é favor divino. Bênção é algo que não merecemos, mas Deus escolheu para te abençoar. Deus te olhou lá embaixo. Todo mundo está dizendo que vai ser um drogado para sempre. Todo mundo está dizendo que aquela moça ali vai ser uma prostituta porque a família é assim. É maldição de família. Não tem jeito para aquela adolescente. Ó, filho tentado. Se falar que é tentado, ele vai ser tentado mesmo, mãe. Tem que falar que ele é abençoado por Deus para ele crescer abençoado. E a pessoa olha e diz: a maldição lançada. A maldição acompanhava até a 4ª geração aqueles que não adoravam ao Deus de Israel. Adoravam a ídolos. Mas o que adorava ao Deus de Israel, a geração era abençoada. E a promessa é até a 100ª geração. Ei, alguém diz que você nasceu para dar errado. Alguém está torcendo para que não dê nada certo para você. Alguém diz que não vai adiante essa situação. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus olhou lá do céu e disse: está adorando o meu nome, é abençoado por mim. Ninguém vai impedir a bênção na vida desses jovens. Ninguém vai impedir a bênção na vida de famílias aqui. Ninguém vai impedir a bênção na sua vida, querido. Porque Deus escolheu te abençoar nessa noite. A Bíblia nos diz lá no livro de Provérbios que a bênção do Senhor é que enriquece, porque ela não causa dores. Muitos estão correndo atrás de famas, muitos estão correndo atrás de status, muitos estão correndo atrás de coisas que não venham trazer edificação. Mas na realidade, o que enriquece o homem é a bênção do Senhor sobre a vida dele. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele resolveu te abençoar. E não tem ninguém que vai dizer o contrário. A bênção do Senhor é sobre a tua vida. Se você crê nessa noite, levanta a tua mão e adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Deus trouxe alguém para ouvir essa voz aqui nessa noite. Deus trouxe alguém para ouvir aqui. Ei, você não vai morrer debaixo de maldição, porque o Senhor disse: vai dar certo, 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 vai dar certo na tua vida. Os covardes voltam, os medrosos eles ficam para trás, mas os valentes são abençoados por Deus. Os valentes alcançam a misericórdia. Se você acredita nessa mensagem nessa noite, coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Diga bem alto para ela: você está abençoado e ponto final. Você está abençoado e ponto final. Você está abençoado para viver acima da média. É acima da
perspectiva. Deus tem algo além do que você imagina. Diz a Bíblia que desde a antiguidade não se ouviu, nem viu um Deus tão grande que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Talvez essa escola não esteja lotada de pessoas, não esteja uma multidão aqui, mas Deus escolheu pessoas para estar aqui hoje, para mudar tua história, para mudar teu ministério, para mudar tua família. Você está abençoado, adolescente, você está abençoado, jovem, você está abençoado, igreja. We can check you, but not a sound, not a Deus está presente aqui nesse lugar. Eu estou começando a sentir a presença dele tão forte aqui nesse lugar. Eu estou sentindo que a bênção do Senhor me acompanhou até aqui. Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui nessa noite. Jesus quer renovar com o Espírito Santo aqui nessa noite. Jesus quer trazer de volta aqueles que foram para fora aqui nessa noite. Aleluia. Toda pessoa tem que ter a missão de ser abençoada. Quando perseguiam Jabes não pediu a Deus para matar seus inimigos. Jabes não foi uma pessoa rancorosa. Simplesmente ele disse: o Senhor me abençoa. Me abençoa. Me abençoa. Deus tem um plano para esse grupo de adolescentes. E o plano de Deus é ampliar, vai crescer. Aqui estão as futuras dirigentes de círculo de oração. Aqui estão os futuros pregadores da igreja. Aqui estão futuros pastores. E Deus nessa noite vai renovar a aliança. Até com você pequenininha, que tem tanta pergunta e não sabe as respostas. Não sabe por que está sofrendo tão nova, perdeu a esperança. Mas Deus renova a esperança na sua vida nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Esaú e Jacó nasceram, eles começavam a mexer no ventre. E o Senhor falou que o maior serviria o menor. Jacó nasceu atrás garrado, pé de Esaú. Jacó, ele tinha, desde que nasceu, já aquela missão de ser abençoado. O primogênito tinha direito à melhor bênção. O primogênito tinha direito à maior gordura da terra. E o primogênito, ele era maior sobre todos os seus irmãos. Mas você pode ser o menor, se Deus escolheu abençoar você, você será grande. De repente Esaú chega cansado da casa. E o Jacó está com aquele guisado gostoso, ele ficava bem na barra da saia da mãe. De repente ele está cansado, com fome. Ele fala para Jacó: meu irmão, estou cansado, quero te comer. E Jacó, muito esperto, ele ia para ele pensar: eu só te dou comida se ele dá a sua primogenitura. O que é que vai valer essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Só encanto, só culto. E diz a Bíblia que Esaú desprezou a sua primogenitura, desprezou a sua bênção. Jovens, não despreza a bênção do Senhor, não despreza aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluias, aleluia. De repente, Jacó engana Esaú. E quando Jacó engana Esaú fica tão irado que ele fala: vai vir a morte do meu pai e eu vou matar meu irmão Jacó. Mas ele começa a fugir, deita sobre uma pedra, tem um sonho. E naquele sonho tinha uma escada, e o Senhor aparece para ele lá no topo. O anjo subiu e desceu, e Deus começa a fazer promessas para Jacó. A tua descendência será como as areias do mar, as estrelas do céu, se puderes contar. O que Deus tem